Sejam bem-vindos ao nosso Virtudes Cast, nosso podcast especial, e nós falamos sobre todo tipo de assunto, mas principalmente sobre a nossa vida com Deus e como ter alta performance. Hoje também vamos falar sobre isso. Estou com um convidado muito especial, que é o Eric Loureiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Tony. Obrigado pelo seu sim, por estar aqui conosco. E eu vi aqui na sua bio, vou até pegar aqui para não esquecer, ó. Vamos lá. Fundador do Grupo Elos, empresário, treinador comportamental há 14 anos, pesquisador da mente humana, se tornou especialista em mente inconsciente e programação neurolinguística. Esse aí. 14 anos não é 14 dias, nem já 14 tá meses. 15 anos já tá daqui a poucos meses já vira 15 anos. É uma vida, cara. Uma vida. Alta performance. Você fala sobre isso, ajuda as pessoas a destravar isso na vida delas, não é isso? Isso. O que eu falo muito, Tony? A gente acha que tá no controle da própria mente, mas não tá. São verdades deliciosamente perturbadoras sobre a mente humana que a gente vive numa certa ilusão de condução disso, né? E eu creio que é ali onde mora um monte de bug, de vírus nesse nosso software mental, que impede a gente de acessar coisas grandiosas. Alta performance impede a gente, inclusive, de acessar um propósito maior. Sim. Eu digo, cara, para todo ser humano é um grande canal, com algo divino, com algo maior. Só que é como se esse canal tivesse uma grande interferência, que não consigo fluir simplesmente. Por quê? A gente fala, no espiritual eu resolvo tudo. Sim, no espiritual a gente resolve um zilhão de coisas. Só que se essa antena do mental estiver dando interferência, vai ter chiado, vai ter interferência, o cara não vai conseguir viver o propósito dele, não vai conseguir acessar alta performance. Exato. E ele não sabe por quê. Quer uma vida melhor, mas não sabe por quê que ainda derrapa e se sente preso em algo invisível, sabe? Cara, você tá falando, eu acabei de lembrar de uma coisa que aconteceu recentemente na minha casa agora. Eu tava com a torneira na casa do lavabo. A gente mudou pra nossa casa, a gente comprou uma casa aqui em Alphaville. Ah, que legal. E mudou em janeiro. E de lá pra cá, tava com a torneira que passava muito pouca água no lavabo. Cara, mas a pessoa vinha aqui me visitar e ela vai aqui, vai lavar a mão e vai abrir essa torneira e vai sair. E aí, mão de obra tá bem complicado, né? Pra fazer pequenos reparos assim, mas a gente conseguiu uma pessoa, ela foi lá em casa. E exatamente, dentro do cano, tinha pedras da construção, da reforma que foi feita, que estava impedindo a passagem da água. Então você abria a torneira completamente, saía só um pouquinho de água. É mais ou menos por aí, né? É exatamente isso, meu velho. Tem água na caixa d'água, tem água na tubulação. E pior que, aí tem uma analogia feroz nisso aí que você falou. A pedra não é nem sua, muitas vezes. Nossa. A pedra é do teu passado ou de outra geração do teu passado que jogou pra você. Na melhor das intenções, não sabia que tava influenciando e jogando um vírus mental. Mas jogou lá. A gente de gerações que foi passando por pai, isso, por vô. Até que alguém tome consciência e decida mudar. A gente não lembra do episódio. A gente não lembra do que viu e ouviu quando era criança. Mas a gente viu e ouviu muita coisa. E esse viu e ouviu muita coisa começou a moldar o que é a nossa realidade de mundo, né? Eu falo sempre que tudo que a gente chama de realidade, de comportamento, o que é certo, errado e tal, todas essas realidades humanas, mundanas, elas são uma baita de uma ilusão, né? Pra mim existe uma verdade, que é Deus. Depois as verdades absoluta. Depois o que a gente chama de realidade é tudo muito moldável. Porque são concepções, convicções, coisas que a gente acredita que faz a gente dizer se algo está certo, está errado, possível, impossível, adequado, inadequado. Mas aí tem umas pedras dessas, que aí o pai, a mãe ou alguém de influência jogou sem saber. Sim. Não tinha consciência também. Mas a gente lá, criança, adolescente ou mesmo adulto, com pessoas que têm influência pra gente estava lá com uma estrutura que é o neurônio e o espelho, absorvendo aquilo e replicando. Cara, se alguém de alto poder pessoal pra mim diz que isso é certo, então isso deve ser certo. E aí nisso a gente começa a virar mais uma xerox dos outros do que a ter nossa própria autenticidade. E aí isso trava a tubulação mesmo, cara. Exato. Ô, Eric, a PNL diz, especialista em PNL, ela diz que o ser humano, qualquer ser humano tem todas as habilidades que ele precisa dentro deles. Cara, a primeira vez que eu li isso foi muito impactante, porque nós somos ensinados a pensar que nós não temos o potencial. A gente nasceu na família errada ou foi tratado de forma errada e sofreu tal coisa. Eu não estou naquela cidade, naquele país, então eu não tenho o que aquelas pessoas têm. A PNL veio dizer o contrário. Tá tudo dentro de mim. Isso. Como que é isso, cara? O problema é que eu não acesso. Ou tá travado. Tá travado. Você sabe que eu digo um negócio, Tony? A gente nasceu em excelência.
Eu defendo muito a Imagem e excelência. semelhança do Exato. Criador. Pega um bebê pequeno. Eu sou pai de 3 filhos agora. Quer dizer, já sou de 4 filhos, só falta a 4ª nascer. Cara, que bênção. É uma bênção magnífica. Então, veja, quando nasce, é magnético, é atraente, é incrível, é perfeito, é maravilhoso. Agora eu tô com o meu mais novo, Leozinho. Mais novo, nascido Leozinho, agora a Antonella tá na barriga da Tati. O Leozinho tá na fase de começar a andar. Sim. Então ele tá com um pouco mais de um ano ali. E aí, agora cedo, eu tava saindo de casa, tô morando aqui em Alphaville, mudei tem um mês. Agora eu sou teu vizinho também. E o Leozinho, cara, tava lá em casa fazendo essas reforminhas de instalação. O Leozinho tá ficando de pé. E ele ainda não consegue firmar muito bem o caminhar, mas já tem uma excelência na programação dele. Ele cai, eu só fico observando, cara. Se tá num ambiente mais ou menos seguro, eu deixo rolar. Ele levanta, fica de pé de novo, aí ele cai, desequilibra, fica de pé de novo. Em nenhum momento ele ameaça dizer que ele não nasceu pra andar. Em nenhum momento ele ameaça dizer que ele talvez não seja tão habilidoso. Ou ele olha o Dudu, que é o irmão um pouquinho mais velho de 2 anos e meio. Fala, não, o Dudu... Se compara, não se compara. Não se compara, o Dudu é favorecido, o Dudu já anda, eu sou um fracassado. Ou se compara com a Pieta, que já corre, que a minha mais velha tá com 7 anos, corre que nem maluca e tal. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele já tem excelência, ele tá acessando excelência. E ele ainda não tem a excelência de andar, mas ele tem as excelências de premissas. De quando ainda não alcançou, vai lá e persiste mais um pouco, que vai dar certo, aprimora mais um pouco, mais uma tentativa agora, mais outra depois. Então as premissas já estão todas dadas. Com base nessas premissas, ele vai desenvolvendo novas habilidades. Uau. A gente depois parece que perde as premissas. Então, eu viro e mexo e falo, cara, às vezes é melhor deixar alguém que nasceu, se pudesse, né? Se nós não fôssemos mamíferos tão dependentes, em questão de programação mental, às vezes seria melhor, mais natural, de mais excelência, deixar isolado do mundo. Nasceu, se não tivesse que receber cuidado, alimentação, etc e tal, no que diz respeito só à mentalidade, era melhor isolar. Porque já nasce com a programação de excelência mental. Depois a gente começa a ouvir um monte de bug, um monte de vírus, começa a aprender o que é comparação, o que é crítica exagerada acima de si mesmo. Softwares Isso, entendeu? negativos em nós, né? O hardware, perfeito. Mente humana, perfeito. Cara, levou centenas de milhões de anos evoluindo para chegar onde tá, é perfeito. Tem programações divinas, perfeitas, incríveis, cara. Quanto mais eu estudo essa máquina, mais encantado eu fico com isso. O software, a primeira versão do software, perfeito. Depois, quando começa a baixar umas atualizações, meu velho, vem vírus. E aí, esse novo software, que a gente aprende todas essas coisas, ele começa a travar a gente. Gente, para vocês entenderem, assim, o que a gente está falando, é importante trazer uma coisa bem fácil de compreensão. Uhum. Seu celular, direto você está atualizando o software, senão ele vai travar, não é? Então, o celular só funciona porque tem um software. É o programa que faz ele rodar. Na nossa mente temos vários programas que fazem várias coisas rodar, como por exemplo essa caneca. Eu faço isso aqui, ó. Uhum. Eu não fico falando pro meu braço, né? Braço, mão, dedos, peguem a caneca, vamos levar até a boca. Não, já está programado isso, é inconsciente. O problema é que tem muitas coisas inconscientes programadas para destruir a gente, para oprimir a gente. Para travar potenciais. Exato. Essa é a grande questão. A gente fala muito sobre desbloqueios emocionais também, no processo de cura que a gente tem, chama de cura interior. Mas é exatamente isso. A gente precisa encontrar qual foi a programação negativa instalada e combater ela, não é isso? E sabe o que é deliciosamente perturbador, Tony? É que do jeito que a gente automatiza, a gente não pensa mais, isso é uma caneca, eu preciso dar tal comando, fazer tal movimento. E a gente fez isso com um monte de coisa. A gente fez com... Cara, a gente ensaboa o corpo na mesma sequência todo dia e não sabe qual é a sequência quando toma banho. A gente veste o calçado... Agora você pensa, a pessoa não sabe. A pessoa buga. A gente veste o calçado na mesma sequência todo dia. Tem um padrão. Meia, sapato, sapato, ou meia, sapato, ou da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Tem um padrão, a gente não sabe qual é o padrão muitas vezes, cara. Só que com coisa muito mais delicada e muito mais grave, a gente fez a mesma coisa. Então, quando você fala o desbloqueio, é esse desbloqueio dessa automatização. É como se a gente acordasse e desse play nesses programas mentais e reage do mesmo jeito. Eu faço uma analogia muito com lógica de computação, né? A PNL saiu muito disso, né? Programação neurolinguística significa a forma como o nosso cérebro se programa mediante linguagem.
E tudo é linguagem. Coisa que eu vejo é linguagem, coisa que eu ouço é linguagem, coisa que eu faço porque eu reproduzi alguém fazendo, o comportamento de alguém, tudo isso é linguagem, né? Então, hoje eu tenho a honra de ser o único treinador brasileiro do lado do John Grinder, do criador da PNL. John Grinder treinou Tony Robbins e vários outros. Eu tenho a honra de ser mestre, de ser discípulo dele e mestre de outros treinadores de PNL hoje em dia. Então, uma vez ao ano eu me reúno com ele para treinar outras pessoas do mundo todo. Já treinei treinador de mais de 33 países. E, cara, sabe o que a gente vê? Muda a linguagem, muda a cultura, muda o idioma, mas as programações são tão automatizadas por um norte-americano quanto pra gente, os mesmos bloqueios. E aí eu uso uma analogia que é a lógica if-then, se então, que é uma lógica de computação. Quem conhece computação vai se identificar, quem não conhece é muito simples de pegar o conceito. É basicamente uma condicional. É uma coisa de ação e reação, ou de gatilho e reação. O que diz essa lógica, basicamente? Se tal coisa acontecer, então faça tal coisa. Se o seu filho fizer uma birra, então grite com o seu filho. Se o seu filho ainda assim não te obedecer, então agrida o seu filho. Se o seu liderado não concordar com uma ideia sua, então bata na mesa e diga que você é que manda. Então, a gente vai tendo essas lógicas. Tem as boas. Se seu filho fizer birra, então explica pra ele, então chama ele de lado, então faz. Então tem as boas condicionais legais em torno disso, mas também tem muita condicional bugada, negativa. Mas então são deixa gatilhos. eu só voltar um pouco pra gente entender o passo a passo. Claro. Para todas as reações eu tenho um gatilho. Exato. Quando o gatilho ele aciona, eu já tenho um caminho pronto. Exato. Para ir. Uma trilha neural que me faz reagir do mesmo jeito. E o gatilho pode ser externo ou interno. Por exemplo, eu posso... Pode ser um pensamento mau, um pensamento bom, pode ser... Então, por exemplo, eu posso... ouço algo. Meu filho faz algo, meu colaborador faz algo, um amigo faz algo, minha esposa faz algo, meu marido faz algo. Puf, faz ou fala algo. É um gatilho, só que esse é externo. Um pensamento. Tem gente que tem gatilho, acordou de manhã, qual é o gatilho? Pega o celular e abre o celular. Isso, é um deles. E aí já se estressa. Então, por exemplo, eu tomo esse cuidado, eu tinha esse gatilho. E aí eu acordava, tinha, né? E eu acordava e, ou antes de dormir, eu pegava o celular. Então, quando eu pensava, cara, tô indo dormir, o que eu tenho que fazer amanhã mesmo? Já pegava o celular. Quando eu pegava o celular, disparava um outro gatilho. Então, é meio que uma cadeia de gatilhos. Aí eu pegava o celular, deixa eu dar uma olhada no WhatsApp. Aí, pensar no WhatsApp, já vinha um gatilho de gerar um pensamento. Putz, será que eu vou dar conta da agenda amanhã? E aí uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. A gente tem que quebrar isso. Trilha neural que fala na neurociência, isso, por exemplo. Exatamente. E aí eu preciso construir uma nova trilha neural para vencer isso. Exato. A gente diz que a gente não apaga programas mentais. Sim. A gente cria novas possibilidades, novos programas mentais e o cérebro é inteligente o suficiente para saber o que ele vai escolher. Só que tem um processo. Todo mundo que ouve a gente já tentou mudar uma porrada de coisa e não conseguiu mudar. Porque tenta mudar sozinho, sem técnica, sem... Não vai. Sem técnica, sozinho, sem saber como funcionam esses programas mentais. E tem mais um ponto. Sem respeitar a intencionalidade de cada reação dessa, de cada ação dessa. Porque a gente parte de uma premissa em neurolinguística que diz que nós somos, como você falou agora há pouco, nós somos perfeitos de certa forma. Nossas premissas de base eram perfeitas, nossos princípios são perfeitos. Cara, imagem e semelhança do Criador? Sim. Então, esse bug não pertence a nós, não é natural, é antinatural essas programações que nos derrubam. Só que tem uma coisa, eles são um bug que ainda assim satisfazem algo de bom para nós. Ainda assim, se você for em última instância, você vai ver que no final das contas, tudo é bom. É que tem coisa que é boa, mas traz consequência indesejada. Mas é bom. Sim, é gostoso, né? Isso, traz alguma recompensa. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que tem dificuldade porque não consegue quebrar o padrão de procrastinar, por exemplo. Putz, sempre deixa para depois, sabe o que quer fazer, sabe o que tem que fazer, mas não faz na hora que tem que fazer. Então, ou tem gente que tem muito preguiça de fazer exercício, de cuidar da saúde, não consegue sustentar uma mudança dessa. Tem uma intenção. As compulsões também entram nessa parte de compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão de drogas. Droga, pornografia, álcool, tudo. São gatilhos automatizados que vários satisfazem. Gatilhos ou 1, 2, 3, muitos gatilhos. Vezes são vários. Muitas vezes são vários. Você tem um
um conjunto de coisas. Vamos pegar, por exemplo, uma compulsão que tem de álcool, ou de cigarro, ou qualquer coisa do tipo, qualquer substância. O cara fala, é porque a minha química me pede isso. Mais ou menos, porque também tem gatilhos que são até situacionais. Cigarro, o cara toma um cafezinho, ele quer tragar. Por causa do café. Exato. Ou o cara tá estressado e precisa tomar uma cerveja pra afetiva. relaxar. Pode ser. E aí o cara não lembra, às vezes nem era dele. Às vezes o pai fazia isso e ele modelou esse comportamento por neurônio espelho, observando, falando, então quer dizer que para relaxar uma cervejinha, para relaxar um cigarro. Só que aí começa a criar condicionamentos. Que as propagandas fazem também. Demais, ainda vendem com luxo, né? É atraente, é bonito, parece bom, né? Então esses condicionamentos, a gente tem que quebrar esses condicionamentos. Só que tem uma intencionalidade. Se não leva em conta a intencionalidade, é uma luta de si consigo mesmo. Por exemplo, eu quero começar a fazer exercício, quero começar a orar, eu quero começar... A pessoa quer criar um novo hábito que substitua um hábito anterior. Só que se ela não levar em consideração que o hábito anterior tinha uma intencionalidade, ou a reação anterior, ou a compulsão anterior, ela tem dificuldade. Então o sujeito procrastina, ele tem algum ganho em procrastinar. Qual que é, Eric? Não sei, cada sistema tem o seu ganho. Pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Mas existem alguns arquétipos. Por exemplo, a maior parte das pessoas é porque querem relaxar um pouco mais, é porque querem aproveitar mais o momento presente. Outras procrastinam porque tem uma intencionalidade de fazer com mais adrenalina. Tem gente que já se condicionou a deixar de última hora, e aí na última hora vem aquela adrenalina, e na adrenalina o cara executa coisas que não executou nos últimos 2 meses ou 2 anos. Então tem condicionamentos. Você fala, mas é ruim, Eric, o cara deixa pra última hora. Mais ou menos, o cérebro dele tem um ganho com isso. Mas faz mal pra ele. Sim, apesar de ter uma consequência indesejada, tem um ganho. Um ganho primário ou secundário, não importa. É um ganho. O ganho pode ser maior ou menor, mas tem um ganho. Sim. Então, eu não posso dizer que essas coisas são ruins. Tudo é bom porque busca uma intencionalidade. O problema é que gera uma consequência ruim. Sim. Então, se o cérebro hoje tem só um caminho, o caminho é a cerveja, o caminho é a pornografia, o caminho é o grito, o caminho é a agressão, o caminho é qualquer coisa do tipo. Ou às vezes não é tão escancarado, o caminho é a procrastinação, o caminho é o sedentarismo. O cérebro tem uma programação que está buscando satisfazer algo por um caminho único. E se eu pudesse satisfazer a mesma intencionalidade por um caminho que seja mais saudável? E se ao invés de eu procrastinar, cara, eu busco janelas de tempo para eu relaxar um pouco mais e para eu ter estado de presença de verdade? E se ao invés de eu buscar a dopamina da pornografia, eu busco a dopamina de verdade, de estar em um momento de carinho, de intimidade com o meu cônjuge, com a minha cônjuge? Isso começa a mudar o cérebro. O cérebro pensa, cara, esse caminho atendia. Mas esse outro atende e ele é mais saudável, ele é mais duradouro, ele não me machuca tanto no segundo momento. O cérebro faz a nova escolha. Então a gente não arranca a escolha do cérebro, a gente adiciona a escolha. Quando você adiciona a escolha, o cérebro meio que torna obsoleto a escolha anterior, não faz mais sentido, entendeu? Cara, vem muito de encontro ao que a gente trabalha na missão Marca da Vitória, que a gente chama de cura interior, que é os 3 pilares de Santo Agostinho. Agostinho, ele fala em 3 passos que a gente leva como pilar de cura interior, que é o conhece-te, aceita-te e supera-te. Eu adoro Santo Agostinho. Eu cresci estudando em colégio agostiniano, acredita? Olha que legal. Agostiniano de São José, em Você já São viu Paulo. muito isso, então? Adoro. E é exatamente isso. Para você entender essa intencionalidade, eu preciso primeiro me conhecer. Aceitar que eu preciso de um processo de cura e depois me superar, né? Exatamente. E esse é um ponto, o autoconhecimento, né? Eu tenho uma frase do Napoleão Hill que é muito alinhada com isso. Ele dizia assim, um inimigo, né? Descoberto, um inimigo revelado é um inimigo semi-derrotado. O inimigo revelado? É um inimigo semi-derrotado. É como se, quando eu me conheço, quando eu tomo consciência da intencionalidade, porque as pessoas, via de regra, não se questionam disso, né? Quando eu paro e falo, cara, qual que é o ganho que eu tenho de fazer o que eu faço? Já começa a enfraquecer aquele processo e já começa a abrir a janela que outras possibilidades eu teria mais sustentáveis. Sim. Mas qual que é o padrão? A pessoa fala assim, cara, o álcool é ruim, a pornografia é ruim. Sim, é ruim porque traz consequência indesejada, mas primeiro olha pra isso e fala, o que eu tô ganhando com isso? Porque se eu fecho a porta e já rotulo que isso só me faz mal, é como se eu não me conectasse comigo mesmo. O que eu tô querendo lá no fundo. Isso. A minha intenção real. Isso. Então, a gente fala assim, primeiro faz uma conexão com essa parte sua do seu inconsciente.
É como se nós tivéssemos miniaturas. Existem muitos mini-Erics, existem muitos mini-Tones aí dentro. E cada parte dessa, algumas estão funcionando melhor, outras mais bugadinhas. É como se eu dissesse, cara, deixa eu entender o que você está buscando para eu te ajudar a atender isso de um jeito melhor e que eu hoje, com o meu entendimento, entendo como algo melhor. Então eu, por exemplo, hoje, nossa, é raro eu consumir alguma coisa de álcool, um vinho ou outro, mas no passado meu avô era alcoólatra, eu consumia um pouco mais. Nunca fui alcoólatra, mas consumia muito mais. Cara, hoje em dia não combina, sabe? Pra mim é uma taça de vinho e no máximo isso e vez ou outra. Então lá em casa nem compro praticamente álcool. Vez ou outra eu ganho uma garrafa de vinho e fica lá meses. Antes, quando eu consumia muito álcool, não exagerado de ser alcoólatra, mas era constante, toda semana, 2, 3 dias, ter que tomar uma cervejinha no jantar, ter que tomar um vinho. E o problema é ter que. Aí isso era um problema. Então, logo que eu comecei a viver de uma forma melhor, mais saudável, mais espiritualizada, que eu via que aquilo não combinava muito, eu rotulei como totalmente negativo. Quando eu rotulei como negativo, é como se eu perdesse o canal de conexão com essa parte do meu inconsciente que ainda pedia para eu fazer isso. Quando eu falo, tá, deixa eu entender, ok, é ruim porque traz consequência desejada, mas deixa eu não sair rotulando logo de largada de tão ruim. Me explica que ganho você tem inconsciente ao fazer isso que faz. Sim. Cara, abriu uma porta de mudança tão mais leve, tão mais leve. Eu não briguei comigo mesmo. A intenção. Isso, exatamente. A intenção era relaxar, por exemplo. Por exemplo, na maior parte das vezes era relaxar, esparecer, descomprimir. Hoje eu relaxo tão bem quanto, muito melhor na verdade, sem ter que lidar com álcool. O álcool pra mim não é uma boa porta mesmo. Sim. E, enfim, dispara gatilhos da família e tudo mais. Então eu prefiro manter distância do álcool, não gosto. Mas eu primeiro tive que fazer esse contato pra trazer essa conexão. Aí você se conheceu. Exato. Esse é o ponto, né? É. O autoconhecimento é master para todo mundo, né? É fundamental. Em todas as áreas. Se eu não conhecer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo, eu não vou estar me conhecendo em si, eu vou estar fugindo de mim mesmo. E sabe uma coisa que eu vejo muito, Tony? Nós cristãos, a gente tem uma tendência, a maioria de nós, não todos, seria uma generalização, mas a maioria de nós tem uma tendência a achar que sempre o divino, Deus, o Espírito vai trazer todas as respostas. Mas será que ele já não deu as premissas e algumas respostas, alguns mistérios cabe a gente cavocar? Para mim, o que é a mente inconsciente? É muito louco porque eu trabalho com uma coisa, Tony, que eu não posso demonstrar. Não é uma caneca que dá pra vender, né? Eu sou absolutamente capaz de demonstrar o cérebro. O cérebro aqui é uma máquina, 1,5 kg mais ou menos, eu trago um exemplar e eu mostro, mas eu não sou totalmente capaz de demonstrar a mente. Porque a mente humana é essa inteligência maior que ela está em tudo. Cara, eu tenho um neurônio sensorial que está conectado a essa grande mente pelo corpo inteiro. Eu tenho neurônios por toda a estrutura, eu tenho fios ligando uma ponta a outra. No estômago, né? Isso, no estômago, no intestino, no segundo cérebro, tudo, cara. Descobriu. É muito louco porque, pensa comigo, eu tive que fazer uma cirurgia 13 anos atrás, quase 14 anos atrás, no coração. Eu tinha uma atividade elétrica exagerada no coração, gerava uma arritmia, um extrasístole ventricular e tal. Entraram com um catéter no meu corpo, foram até a parede do coração e vasculharam onde estavam essas células na parede do coração e foram cauterizando as excessivas. Uma cirurgia, cara, belíssima, assim, um negócio incrível da medicina. Altamente tecnológico, complexo, robusto e tal. Por quê? Porque quando eu tinha atividade elétrica demais no coração, ele neutralizava o movimento. Então, imagina que tem todo um compasso no coração, né? Tum, 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 tum. E eu tinha um tum. E aí o sangue não passava de uma cavidade para outra e não bombeava no fluxo. Porque você tem que pulsar de um lado, pulsar de outro e saía. E aquilo me fez começar a pensar, onde é que está essa inteligência que regula tudo isso? Onde é que está a inteligência que criou essas células elétricas, que no meu caso criou um pouquinho além? E a gente tem atividade elétrica, campo magnético, e não está conectado na tomada. Não tem que carregar a bateria. Uau. É um negócio muito assim, mas não tem do jeito que a gente está acostumado, né? Sim. Cara, é um negócio magnífico. Aí comecei a pensar, há uma inteligência, há uma mente que eu não sou capaz de demonstrar fisicamente. Então eu trabalho com uma coisa que eu não sou capaz de demonstrar fisicamente, que é a mente humana, sobretudo a mente inconsciente. E eu sempre pensava, cara, o que é essa mente inconsciente? O que é? E para mim a resposta é que é um portal ao divino, o portal à transição da alma para o espírito, é um portal com Deus, é um portal com essa inteligência soberana e maior, é um portal com essa sensibilidade
Eu sempre gosto de limpar as coisas, sabe? O que é do espírito, o que é da alma, o que é intuição, o que é uma dedução inconsciente. Mas é um portal pra mim. Cara, você tá falando uma coisa que Santo Inácio de Loyola, um grande doutor, ele dizia que a alma é um mundo interior maior do que todas as galáxias. Olha, imagina isso, que loucura. Quantos neurônios a gente tem? Mais que as estrelas. A alma maior do que todas as galáxias juntas. Aí ele falava que a única coisa para preencher essa alma é a Deus, porque ele é maior do que tudo, né? Isso é muito importante entender. Mas você tocou num ponto que eu bato muito nessa tecla. Por exemplo, a pessoa fala, porque eu vou orar e Deus vai resolver tudo. Deus não vai perdoar por você. Exato. É a primeira coisa. Deus não vai descer e liberar perdão por você, por exemplo. Deus não vai pedir perdão por você também. Então isso já está encontrando uma coisa que Deus não vai fazer por você. Então não é com a espiritualidade que você resolve tudo. Ela faz parte, não tem como tirar de você, mas você precisa dar passos emocionais, tomar decisões, buscar formação, se conhecer, senão você vai ficar travado na sua vida, né? Eu digo sempre que a gente mostra fenômenos que eu não sei explicar todos, porque é um mistério muito superior ao meu entendimento. Mas isso não significa que a gente não possa usar esses fenômenos. Se coloca o desejo no coração de alguém de gerar perdão, pode ser espiritual, mas o sujeito mandar um comando para a perna dele andar até a pessoa que ele tem que perdoar, ou para ele apertar os botõezinhos para quem ele tem que ligar, para quem ele tem que perdoar, para ele mandar um comando para chacoalhar aqui uma musculatura para produzir uns fonemas, a língua dele chacoalhar para ele emitir verbalmente ou fisicamente o perdão. Ele tem a parte dele. E a programação que vai travar é dele também. Eric, qual foi a experiência mais forte de transformação que você viu numa pessoa, assim? Depois de um processo de PNL, de um processo de desbloqueio? São tantos, viu? Você sabe que 15 anos eu já vi muita coisa, né? Imagino. 47 mil pessoas eu já vi muita coisa. Algumas coisas me impressionam até hoje, cara. Tem coisa que é impressionante, mas que a gente, de tantas vezes que já viu acontecer, já virou corriqueiro. Por exemplo, curas de alergias, curas físicas. Toda a turma que a gente faz tem gente que cura coisas. Agora tem coisas que são perturbadoras, deliciosamente perturbadoras. Tinha uma moça que ela era mãe de uma colaboradora nossa e ela tinha sido diagnosticada com um grande tumor no estômago. Uau. E fizeram o tumor, mapearam o tumor, viram o tamanho. Cara, era mais ou menos o tamanho de uma azeitona daquelas graúdas, aquela chilena, sabe? Aquela maior zona. Então é um belo tumor. Nossa. É um senhor tumor. E aí mapearam isso, ela começou a fazer esses processos todos de se conhecer, etc, etc, etc. Semanas depois, não são anos depois, semanas depois, a hora que foram para fazer a extração, para mapear se era benigno, maligno e tal, cadê o tumor? Uau. Cadê o tumor? E ela era uma pessoa espiritualizada, só que ela sentiu que tinha alguma coisa que ela falou, eu sinto que eu preciso de um complemento à espiritualidade, que para mim, na verdade, é só uma variação da espiritualidade, mas que é uma parte disso. E ela foi lá e não achava o tumor. Esse é um caso que me deixou intrigado. Depois foi para estudo e tal, e a medicina tradicional não soube explicar perfeitamente. Sempre tem alguns casos, mas tiveram alguns casos que são impressionantes, que é de gravidez, de gestação. Então, diagnósticos, que isso acontece, cara, o tempo todo também. Mas eles até agora mexem muito comigo. Diagnósticos de pessoas que não podiam engravidar e não podiam mesmo, assim, diagnósticos ultra complexos, enfim, idades complicadas, endometrioses complicadas, baixa contagem de espermatozoides complicadas, uma série de coisas. E essas pessoas já estavam numa busca espiritual. Só que eram psicossomáticas. Então, por exemplo, o espiritual bota o desejo de buscar uma resposta. O espiritual faz grandes milagres, grandes curas. Só que a gente precisa de um empurrãozinho. Por quê? Sabe coisas que eu já vi em casos como esse? Vou contar de uma moça, por exemplo. Ela tinha uma grande mágoa do pai dela. O pai tinha traído a mãe, e aí é fácil essa criança tomar para si que Sim. ela foi traída também, sente traída. Ela já faz um fenômeno da mente que é a projeção, já pensa, e se eu
E se meu marido me trai? E aí eu tô com uma filha, é melhor que se for me machucar, que seja só eu e ele do que ter tudo isso. E era uma coisa que estava no inconsciente dela que ela não lembrava claramente do episódio, mas ela sentia que ela tinha um medo de engravidar. Uma parte dela queria e uma outra parte não queria. O que gera o que a gente chama de conflito de partes. O que geram as autossabotagens. As autossabotagens eu começo a me mover em direção a um objetivo, um propósito, mas algo dentro de mim me puxa o meu próprio tapete. Sim. Porque quer que eu volte para trás, ou quer que ao invés de eu ir para o caminho da esquerda, eu vá para o caminho da direita, então me puxa o tapete. E ela tinha isso, ela não sabia o que era. E aí ela foi vasculhando, a gente começou a fazer o que a gente chama de pesquisa transderivacional, que é basicamente, vamos vasculhar na tua história pessoal, História de vida. Alguma coisa que aconteceu lá dentro. Legal. E achamos essa história com o pai. E ela não lembrava mais conscientemente do episódio. Só te cortando aqui para entender. Imagina. Esse é um atendimento individual ou em grupo? Em grupo. A gente faz formações, e aí nessas formações eu tenho pessoas na equipe que fazem esses atendimentos, mas os processos em grupo eu ensino as técnicas, eles saem e trabalham entre eles e depois a gente limpa as dúvidas dos exercícios. E aí ela nesse processo ela não lembrava do episódio, ela lembrou. E ela falou, putz, meu pai. E aí tem uma técnica... do inconsciente veio pro consciente. Veio pro consciente. E tem uma técnica que a gente meio que reescreve esse script. Cara, vamos mudar essa história pregressa então. Vamos reconstruir esse negócio pra você. E ela foi lá, estudou, reescreveu. E aí quando ela volta depois, semanas depois, ela manda a notícia de que tinham conseguido engravidar contra todos os diagnósticos, contra todos os prognósticos médicos. E aí fez uma ressignificação aí. Uma ressignificação e um grande reimprint. Vocês fazem escrita. Às vezes escrita, às vezes vivencial. A gente tem uns exercícios que eu gosto muito, que eles são até físicos. A gente faz um negócio que é o que você falou de vasculhar a história de vida, a linha do tempo da vida dela. A gente usa muito técnicas de linha do tempo, que não são regressão, são linhas do tempo. São acessar memórias. Lembrando. Visualização, imaginação. Isso. E ela pode fazer mentalmente, ela pode fazer até caminhando em direção ao passado, caminhando para trás e acessando episódios da vida dela onde uma sensação esteve presente. Então a gente fala, esse medo do marido, esse medo da família, esse medo de que a família se machuque. Onde é que outros episódios da sua vida isso esteve presente? E ela pode fazer lembrando, mas a gente gosta muito de fazer até fisicamente, vai dando pequenos passos para trás, como se você estivesse voltando na sua história do tempo, na sua história de vida. Um passo podem ser dias, podem ser semanas, podem ser meses, podem ser anos. E ela dá um passo e acessa. Nossa, na minha adolescência teve um episódio desse. Nossa, na minha vida, na minha infância teve um episódio desse. E aí a gente busca o episódio onde aquilo foi mais intenso ou mais marcante. Achamos o episódio que marcou muito, que ela talvez não se lembrasse até 5 minutos antes. Agora vamos lá e reescrevendo esse episódio. Se você tivesse o poder de mudar a cena, ressignificando, vamos mudar. O que você ressignificaria? O que você reescreveria? Como é que você faz uma reimpressão desse episódio? Se a cena aconteceu dessa forma, como poderia ter sido? O que você gostaria de ter visto? O que você gostaria de ter ouvido? Será que falta entendimento, recurso e sabedoria para você ou para o seu pai, para sua mãe nessa cena? Vamos lá, entra nessa cena, reescreve. Aí a pessoa fala, mas eu estou imaginando, não é assim que aconteceu. É que o jeito que a gente lembra também provavelmente não é como aconteceu. Você já recontou a história dentro da sua cabeça. Você já fez uma história da história. Então, já que você fez uma história da história, vamos fazer a história da história da história. E a mente não sabe distinguir real de imaginário. Se eu tenho um pesadelo de madrugada, meu coração acelera do mesmo jeito como se fosse real. Exato. Então, já que real e imaginário para a mente dá na mesma, vamos usar essa programação do inconsciente a nosso favor e não contra nós. Porque minha mente também não sabe o que é real e imaginário quando eu imagino uma crise de ciúmes e eu respondo como se estivesse acontecendo, ou uma crise financeira e eu respondo como se estivesse acontecendo. Então vamos usar esse real e imaginário agora de uma forma melhor. É exatamente isso que você faz, é basicamente como a gente faz também. Que legal. A gente também já viu histórias extraordinárias de doenças psicossomáticas. A gente lembra, tem um caso em Goiânia que é muito... A gente usa muito esse caso, que é de uma pessoa que está na missão Marca da Vitória, que é o Evaldo. Legal. Ele apanhou do pai muito quando ele fez xixi na escola. A professora não deixava ele fazer xixi, deixava ele no banheiro. Ele foi lá no lixinho da sala, tão apertado que ele estava, ele foi no lixinho e fez. Olha só. E daí foi levado para a diretoria. Putz. A diretora chamou o pai chegou em casa e bateu nele muito. Nossa. Até sangrar, machucar mesmo. E aí ele agora estava um homem adulto,
com infecção urinária. Somatização absoluta. E aí ele chegava no ponto de ficar segurando a urina até dar dores, e essa dor começou a gerar essas infecções urinárias terríveis, estufamento do estômago dele, vários problemas por causa dessa infância que foi machucado lá atrás. E daí ele fez uma liberação, um desbloqueio emocional, cura interior, e sumiu a infecção. E a pessoa fala, nossa, mas como é que pode? Quer dizer que o corpo reagiu à mente, o corpo reage à mente assim como a mente reage ao corpo. É isso e que tem que entender. Tá entremeado, mas tá tudo conectado. Ligado, cara. Exatamente. Mas passou alma, 30 anos. Espírito, corpo. Corpo, alma e espírito, tá tudo interligado. Exatamente. E um responde ao outro, influencia o outro. Esse organismo é muito vivo. É uma coisa importante também da gente trazer. As pessoas às vezes acham assim, nossa, mas Eric, aconteceu há 20 anos. Há 30 anos, ficou lá atrás, eu enterrei o meu passado, o que aconteceu no passado está. Mais ou menos. A gente conscientemente entende o tempo passando, mas essas programações que ficam lá no emocional, lá no inconsciente, não passa o tempo. Tanto que quando a gente vai lembrar de um episódio que marcou emocionalmente... O ressentimento, né? É igual, ele tá vivo, ele tá aqui, ó, no ombro, às vezes presente. Mais pesado ainda. Mais forte, às vezes reforçado por novos episódios semelhantes a isso. Quando eu vou lembrar de um episódio que me marcou muito, todos nós, a gente vira e mexe e fala assim, putz, eu lembro disso aí, cara, nossa, isso foi marcante, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro como se fosse ontem. Por que eu lembro como se fosse hoje, como se fosse ontem? Porque se marcou emocionalmente, se marcou nessa alma aí, ele tá numa prateleira, tipo o filme, o desenho Divertidamente lá. Sensacional. Ele tá numa prateleira VIP. Sim. Mas Eric, aconteceu 30 anos atrás. Sim, cara, mas o seu cérebro, ele não tem 30 anos, ele não pensa nisso, ele tem biologicamente, mas o software não tem essa distinção. Sim. Uma prova disso é que eu não lembro do que eu comi, sei lá, 12 dias atrás. Almoço ou jantar, quem tá ouvindo a gente vai ter. Quem tá ouvindo a gente comeu ontem, né? Às vezes, né? Quem tá ouvindo a gente lembra aí o que você comeu 12 dias atrás. A pessoa não lembra disso. Mas se eu pergunto o que você comeu no último Natal, ou até no Natal do outro ano, onde você estava, com quem você estava, o que aconteceu, a pessoa vai lembrar. Se é pernil, Chester, se a sobremesa se tinha rabanada, pavê, se teve a fatídica piada do tiozão sobre o pavê para comer. A pessoa lembra de tudo isso, cara. Porque o Natal, que às vezes está, sei lá, meio ano atrás ou mais ainda, o Natal, ele tem algum impacto emocional. Eric, mas eu não gosto do Natal. Gostar ou não gostar do Natal não é o ponto. O ponto é que há um impacto emocional. Sim. Então, com certeza, ele não gostou da surra do pai nesse caso. Mas há um impacto emocional. Sim. E esse impacto emocional faz com que a mente pegue essa memória e fala, opa, isso é importante. Ou para evitar de uma dor futura, ou para trazer um aprendizado, ou para trazer um ganho, tem emoção. Isso é importante. Vai para uma prateleira VIP. E essa prateleira VIP, ela gera mais influência sobre essas reações que a gente tem, esses comportamentos que a gente tem, essas somatizações, essas doenças que a gente tem, e a gente vai lá e mexe nessa prateleira VIP também. O que é um dos maiores bloqueios que você tem visto, assim, no que você está trabalhando com as pessoas que você trabalha? É que a gente está num lugar também... de constância? Tem alguns aí. É que a gente está num lugar também diferente, né? A gente está em Alphaville, e as pessoas que estão em Alphaville, elas tendem a ser diferentes da maioria das pessoas. Quem está aqui geralmente quer crescimento financeiro, crescimento profissional, quer se desenvolver, ter alta performance. O resto do mundo não é tão assim. Mas quem chega para você provavelmente é as pessoas que querem crescimento. A maioria. E quais são os maiores bloqueios que você vê assim? O que mais acontece? Cara, é muito frequente. Você sabe que eu mudei pra Alphaville por causa disso daí. Eu morava no interior de São Paulo, aqui pertinho. Um condomínio maravilhoso. Tinha campo de golfe, um lugar maravilhoso. Eu até perdi uma parte. Em Araçoiaba da Serra, do lado de Sorocaba. Morava num condomínio chamado Lago Azul. É uma delícia lá, cara. E eu vim pra cá. Eu sou de São Paulo, capital. Fui pra lá. E eu vim pra cá por causa disso. Porque grandes amigos meus que estavam buscando grande crescimento estavam aqui. E aí começa a formar esse ambiente, essa ambiência toda. E lá tinha muita riqueza. Meus vizinhos gente muito próspera. Só que é um outro ponto da prosperidade. É uma prosperidade de já usufruir. Uma galera de 60, 70 anos já curtindo mais a vida. Eu e a minha esposa, nós éramos o casal mais novo do condomínio, mas de longe, assim, um ponto fora da curva. Já conquistou tudo, já estavam lá só pra curtir. A gente tá com 40 anos, era quase uma aberração, porque a galera lá é 60, 70, tá em outro ritmo de vida. E a gente veio pra cá, pra essa ambiência. Aqui, e hoje eu recebo muita gente que é muito empresário, empreendedor. Hoje,
70%, 80% do meu público são empresários ou empreendedores ou gente que quer empreender. E o que eu vejo de dor, cara? Eu tenho um fenômeno que eu apelidei de cegueira do sucesso. O que é a cegueira do sucesso? O sujeito fica obstinado por crescer, obstinado por evoluir na vida. E também pessoalmente, tá? O sujeito fica obstinado por ter uma saúde melhor, obstinado por... Até espiritualmente, obstinado por ser perfeito espiritualmente. Uma obstinação pela evolução, que é massa. Então hoje, a maior parte do meu público vem por uma grande obstinação de sucesso. Só que tem dores associadas a isso. Eu vejo um grau de ansiedade violento, eu vejo um grau eu vejo um grau de uma coisa em detrimento de todas as outras violento. É como se fosse assim, a cegueira do sucesso pra mim eu entrei num carro, decidi qual é o destino que eu vou chegar, e que eu vou chegar rápido, que eu vou chegar certeiro e que não vai ter pra ninguém. Só que, se eu tampo os vidros todos do carro, se eu tampo até os retrovisores para que eu não me distraia com nada, para que eu chegue o mais rápido possível, o mais preciso possível, eu perco umas paisagens importantes na jornada. Então hoje eu vejo muita gente que sente um misto de culpa de não estar tão presente com os filhos, uma dor de uma ansiedade de não se dominar, não dominar propriamente. Eu vejo gente por um triz de explodir. Um fenômeno de parece que tá sempre no limite, cara. É uma coisa... É assim, o cara acorda no dia no limite pra chegar no final do dia pra ver se ele dá conta daquele dia. Aí ele chega no final da semana no limite pra ver se ele chegou minimamente onde ele tinha que chegar. No final do mês, se ele bateu a meta. Aí ele inventa umas férias de última hora com a família, porque tem que sobreviver nas férias com a família, porque ele tava no limite, no limite, no limite. E eu chamo isso aí de modo sobrevivência da mente. Só no urgente. Só no urgente. Sempre atrás, sempre atrasado, sempre na loucura, sempre na correria. E isso vai detonando um efeito de coisas. Primeiro que bioquimicamente isso machuca, porque as pessoas estão vivendo num índice de cortisol excessivo. Gigante. O cortisol, que é essa bioquímica do estresse, da preocupação, ela tem uma função, ela deixa a gente em estado de alerta e tudo mais. Só que em lugares excessivos, o que era remédio vira veneno. Adrenalina, as pessoas estão vivendo num grau de adrenalina excessivo, que vira uma ansiedade violenta. A adrenalina num ponto adequado mantém estado de alerta. Nós aqui naturalmente nessa conversa estamos num grau de adrenalina um pouco maior, porque a gente está num grande foco. A gente está pensando, cara, como é que a gente agrega valor para quem está ouvindo a gente? Então tá ótimo. Nessa dose, remédio. Mas adrenalina demais, o cara começa a entrar em reação de luta e fuga. Nossa. Então tem que sair dando porrada, e a porrada de menos é a física, é a porrada verbal, é a porrada de não tenho tempo, meu filho tá me distraindo do que realmente importa, aí ele tá trabalhando, o filho vem pedir alguma coisa, não tem tempo de brincar, a esposa vem falar alguma coisa e dá aquela rateada, aquela resposta seca e rasgada, e aí o cara tá ali jorrando uma bioquímica que machuca, entendeu? Sim. Adrenalina demais, estresse demais, ansiedade demais. Isso. E aí eu tenho uma pergunta que eu falo, cara, no final da vida, se nós chegássemos nos últimos 5 minutos de vida, se hoje fosse os últimos 5 minutos de vida, putz, essa vida que você tá vivendo, do jeito que você tá vivendo, teria valido a pena? Porque saber que vai morrer todo mundo sabe. Sim. Mas acreditar que vai morrer, ninguém acredita. Só pro outro. Só pro outro. O cara sente a morte quando alguém perto morre. Mas assim, é uma sensibilização momentânea. Rápido o cérebro volta para a operação. Provérbios diz que é melhor você ir num velório do que numa festa. Uma festa. E você sabe cara, que... essa passagem de provérbios... É maravilhosa, e tem gente que não entende isso. Você sabe que tem um tabu nessa coisa da morte, né? Sim. Mas eu trago essa provocação para todos os meus alunos. Então, cara, por que esse tabu? Se a gente pensasse um pouco mais sobre a morte, e você vê, Provérbios faz menção à morte 1 zilhão de vezes... Sim. 1 zilhão de menções de cuidado com quem você anda, porque isso pode estar te levando à morte. Sim. Eu faço essa provocação, falo, a palavra dizia, a gente pensava mais sobre a morte antes, e agora parece que a gente evita pensar sobre isso, como se fosse um tabu. Só que quando a gente para pensar sobre isso, a gente entende mais da vida. Sim. Porque tem uma correlação dessa finitude. E aí alguns falam, não, mas eu creio que há um paraíso depois da vida. Cara, creia no que você quiser crer. Ah, mas há evidências, tudo bem, mas isso não deveria te dar o direito de estragar esta. Se eu vou ter uma vida incrível depois, se eu vou lá pro céu encontrar... Perfeito, faça o que você quiser fazer, acredite no que você quiser crer. Mas essa daqui tá acontecendo. E a gente pode ser melhor. É o agora, né? Exato. E caramba, às vezes o que vai te trazer a resposta é o contraste e a comparação com a morte. Sabe, se eu olho
Tá, se eu morresse hoje, se eu morresse agora, se eu morresse fosse os últimos 5 minutos. Eu vou pedir pra Deus pra ter mais tempo. Tá, peça, mas você não sabe quais são os planos divinos, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe. E ainda que soubesse, isso não deveria dar o direito de jogar fora o tempo. Sim. Pô, não é pouco tempo. Um ser humano que vive em média 70 anos, ele vai viver mais ou menos 25 mil dias de vida. Cara, ele vai ter mais de 500 mil de horas. Ele vai ter, sei lá, 600 e tantas mil horas. Cara, é muito tempo. Quanto legado ele pode deixar para os filhos. Coisa. O legado da lembrança. Uma lembrança muito bem feita. Ele é eterno. Exatamente. De alguma maneira. Eu tenho feito isso muito com a minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos. Uhum. E nós estamos esperando a próxima também. Oh, maravilha. E eu tenho feito muito isso com ela. Criar memórias. Às vezes eu sou até ridículo, inteiramente ridículo como adulto, para entrar no mundo dela, para criar memórias com ela lá em casa. E a gente brinca e eu me torno criança junto com ela, porque eu sei que aquilo, ela se sente amada, querida. E aí isso é muito bonito, porque de vez em quando eu recebo alguns abraços e alguns beijos e alguns eu te amo, sem expectativa, sabe? E é lindo demais, porque ali eu vejo realmente ela tá se sentindo amada e ela quer corresponder. E não é tão difícil, cara. Não é tão complexo. É só não se distrair demais. É que não se distrair é que é o complexo. Você sabe que você falou isso, eu lembrei. Eu também, hoje eu tenho essa consciência maior e ainda tem muito mais de consciência para eu desenvolver, mas como eu me distraía dos momentos que meus filhos pediam minha presença, sabe? A minha mais velha, ela me pegou numa fase muito difícil financeiramente. Eu tive uma quebra financeira anos atrás, eu quebrei 1 milhão de dívida e eu perdi o que a gente chama de estado, né? Eu fiquei muito perturbado, assim, muito estressado. Então parecia que eu só via resolver a dívida. O homem é muito assim, né? Ele tem um problema, cara, ele quer resolver o problema. Ele entra no hiperfoco e o meu papel é esse. Só que, nossa, hoje eu vejo, sabe, Tony? E eu já tinha uma parte da consciência. Aí teve uma vez, cara, e é coisa simples às vezes. Teve uma vez que um aluno nosso, ele fez um processo e depois... E a gente tem uma provocação, um lema lá no Instituto que a gente fala assim, ó, desperte e se inspire. Você despertou, cara, influencia o outro do teu lado a também despertar. Porque às vezes aquilo que tá óbvio pra ti agora, pro outro ainda não tá tão óbvio. E ele era caminhoneiro. Ele veio fazer o treinamento com a gente e ele tinha uns caminhões bonitos, sabe? E a filha adorava o caminhão. E vez ou outra, se por algum motivo ele não conseguia voltar o caminhão para a garagem onde ele deixava, ele estacionava num terreno do lado da casa dele. Quando ele chegava de caminhão na casa dele, a filha ficava encantada, pedia para abrir a porta, entrar, brincar, aquela coisa toda. E ela sempre pedia pro pai, pai, me leva na escola de caminhão amanhã. Nossa. Ele, filho, isso é bobagem, isso é ridículo, é um transtorno, isso aqui não é para passear, isso aqui é o trabalho do papai, vou causar um tumulto na escola e tal. E não, por esses dogmas adultos de não querer ser ridículo. Sim. E, enfim, todas as desculpinhas, né? Aí depois de um entendimento que ele teve lá com a gente, ele voltou, ele acabou o processo no domingo à tarde, era um final de semana de imersão. Na terça-feira, ele chegou de caminhão, na segunda noite ele chegou de caminhão em casa. Na terça-feira de manhã ele chamou a filha e falou, filhota, te arruma, porque hoje quem vai te levar pra escola é o papai. Nossa. De caminhão. Nossa, foi uma festa. Cara, imagina, essa menina tava há anos pedindo pra ele. Aí ele botou a menina no caminhão e chegou lá na rua da escola, causou o maior alvoroço. Aquela loucurada toda com o caminhão, maior transtorno, maior ridículo, maior caos. Aí chegando na escola, ele fez uma foto e um vídeo da menina e mandou pra nossa equipe. Rapaz, a hora que a equipe retransmitiu pra mim, cara, eu me emocionei, eu comecei a chorar de ver o vídeo. Aí uma pessoa que tava perto falou, cara, você tá chorando por ver essa menina? Amigo, eu não tô chorando só por ver a alegria dessa menina. Eu tô chorando porque eu sei que esse pai acabou de marcar um golaço na mente inconsciente dessa menina. E eu sei que esse tipo de memória vai ser o tipo de história que essa menina, quando tiver 30 anos de idade, ou 35 ou 40, que ela tiver numa mesa de almoço de domingo, talvez esse pai nem esteja presente nessa mesa. Uau. Ela vai lembrar dessa história. Ela vai lembrar do pai com alegria. Ela vai falar, cara, meu pai era um figura. Cara, meu pai, você não tem ideia. Meu pai, quando eu tinha 7, 8 anos, sei lá quantos anos tinha a menina, 9 anos, 10 anos, meu pai me levou pra escola de caminhão. Cara, que loucura. Eu fico imaginando, porque vai ter entendimento que ela vai entender depois, sim, que é o que você faz com a sua filha. Esse final de semana mesmo, eu tava num desafio lá, uma questão burocrática lá que a gente
Você tem ataque, né? A árvore com fruto vai tomar pedrada, né? A gente sofreu um ataque e eu falei, cara, que absurdo, né? E eu estressado sábado de manhã. E aí tava tendo uma festinha no condomínio aqui no Tamboré. E aí eu peguei e falei, criançada, vamos na festa. E eu virei essa chave do estado, porque eu falei, essa festa, ela vai passar. O dia de hoje, dos meus filhos, estavam os priminhos, que são de Uberlândia também, que você vai se apresentar lá. Sim. Tá a família toda de Uberlândia, vieram. Então tava seis crianças em casa. Nossa. E criançada, bora lá. Tava tendo uma festa de mágica, vamos lá ver o mágico, vamos lá caminhar, vamos lá na feirinha no condomínio. E a gente foi. E eu pensei, era um deslize. E olha que eu tenho bastante consciência sobre isso. Um deslize eu tinha esquecido do que realmente vai importar daqui a 10 anos ou no final da minha vida. Você tinha sido sequestrado. Isso, Em um emocionalmente. momento tão importante que tava cheio de criança. E quase, eu olhei e falei, cara, mas já passou 1 hora da festinha, vamos lá, criançada, vamos lá, se arruma aí, vambora. Porque eu fiquei lá falando com o advogado e tal, aquela coisa toda. Eu falei, cara, isso aí não é pra eu me preocupar agora. Vai passar. Vai passar. Daqui a 10 anos eu não vou nem lembrar disso. Ah, é um ataque de dezenas de milhares de reais, uma injustiça, uma mentira, uma calúnia, uma difamação. Eu falei, cara, no final da minha vida, isso vai ser irrelevante. Mas no final da minha vida, daqui a ano que vem já vai ser relevante. Mas no final da minha vida, a relação que eu criei com os meus filhos vai ser absurdamente relevante. Então hoje eu vejo isso, sabe, Tony? Uma ansiedade, um estresse, uma coisa no limite, esse modo de sobrevivência na mente, Sim. essa cegueira do sucesso. Errei a dose, o remédio vira veneno. E aí a pessoa se esquece do que realmente importa, sabe? Há um propósito maior. Se eu me distraio, as promessas ficam. Exato. E é uma pena, porque às vezes chegaram os presentes, né? Eu por muito tempo quis ser pai. Quando era adolescente eu queria ser pai de pelo menos 3 filhos, né? Bati a super meta. Aí me deram um over delivery. O presente divino veio até, pega mais um aí. Já tô indo pro 4º filho. E eu pedi tanto pra isso, né? Eu recebi esses milagres todos e improbabilidades. A minha filha mais velha, não era tão óbvio que ela viesse. Assim, tinha grandes improbabilidades na época. E aí chegou esse presente. E aí, depois que chega, que me foi confiado o presente, eu me distraio por uma preocupação momentânea. Exato. Que no meu leito de morte não vai fazer diferença nenhuma. Daqui a 1 ano não vai fazer diferença, talvez quase nenhuma. E eu esqueço de valorizar o presente que eu recebi. Às vezes eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando Deus em relação a nós, pensando eu em relação aos meus filhos. Se eu dou um presente, o meu filho não valoriza, quebra, joga fora, qualquer coisa do tipo, né? Eu falo, cara, Eu fico machucado, eu fico machucado. Deus, né? Imagina ele. Eu falo, putz, será que eu vou dar mais presente? Eu não sei. Eu tava com eles todos prontos. Sim. Eu enchi de presente, tava tudo com o nome do meu filho, eu já ia entregar. Mas deixa eu primeiro trazer um ensinamento pra ele aprender a valorizar, pra antes eu poder descarregar esses presentes na mão dele. Às vezes eu fico olhando isso, às vezes eu penso que a gente faz essa sacanagem. Sim. Recebeu um presente, reclama, murmura, desvaloriza. E eu vejo isso até muito na riqueza, sabe? Eu vejo muita gente rica que é rica de alma também, que valoriza. Mas eu vejo tanta gente que acha que ser rico é ser reclamão. Acha que riqueza mora em reclamar de tudo e de todos, como se fosse agora eu sou super exigente. Cara, é bom ser exigente, mas vamos lembrar de agradecer acima de todas as coisas, sabe? Eu, no meu stories quase todo dia, cara. Também, curtir, né? usufruir. Curtir o momento, assim, que... É um vírus mental, é um vírus coletivo esse aí, viu, Tony? Reclamação eu e não falar curtir, isso sabe? para as pessoas que estão assistindo, para que as pessoas possam entender que é muito bom viver, cara. Às vezes a gente entra nesse limbo, nessa mentira que foi pregada pra gente, de comparação, de problemas, de ser escravo do trabalho. E daí a gente passa meses vivendo mal, literalmente mal, estressado, brigando com as pessoas, machucando quem mais a gente ama. E eu tenho experimentado isso, pelo que você comentou também, você experimenta com seus filhos. É tão bom viver, cara. É tão bom, tão gostoso. O jardim da sua casa, mesmo que seja pequeno, você parar para estar com seus filhos. Tem 2 anos que eu aprendi um exercício, chamaram de técnica, eu acho que é um exercício de amor. Gosto de chamar de exercício de amor. Que é olhar nos olhos da minha filha. Cara, faz muitos anos que eu não sei se tem algo mais profundo e mais poderoso que isso.
E minha filha gosta de conversar. E ela conversa muito comigo, porque eu sei ouvi-la. E aí, quando ela tá conversando comigo, eu olho nos olhos dela. Cara, se você tá assistindo agora, você que é mãe e pai, pelo amor de Deus, faça isso. Não tem nada mais poderoso que isso. E aí eu paro, e minha esposa fica rindo, ela fica rindo de mim, né? Que ela fala que eu sou babão, eu sou mesmo. Aí eu paro e fico concentrado nos olhos dela. Às vezes eu até me perco do que ela tá falando, assim, mas eu olho tão profundamente pra ela que ela vai se sentindo. Depois ela começa a rir e começa a sentir toda timidazinha, sabe? Porque eu estou amando a minha filha, cara, e como isso é transformador. Descansa minha alma, minha mente. E aí o abraço, o carinho com a minha esposa, com a minha filha, cara, como isso é bom. Como é bom viver nesses detalhes, nesses pequenos detalhes, como você falou. Às vezes a gente se perde reclamando de um monte de coisa que não tem e não vê o que tem. O que Deus deu de presente para a gente, que são coisas maravilhosas. Então, nosso tempo já foi. Meu Deus, como pode voar desse jeito, né? Que loucura. Mas eu queria deixar essa mensagem aqui, queria pedir uma consideração sua também, em resumo de tudo que a gente falou. Mas eu queria deixar essa mensagem para as pessoas que estão assistindo, sabe? Como é bom viver aquilo que você tem hoje. Eu amo assistir The Chosen por isso, porque o Jesus de The Chosen foi muito cura para mim. Porque ele consegue viver. Eu acredito que exatamente foi daquele jeito que Jesus viveu. Ele foi tão intenso no agora, né, com o relacionamento dele com os discípulos, com os apóstolos, com a mãe, com as mulheres que estavam ali com ele, até mesmo na dor. Ele viveu intensamente, né? Eu creio demais nisso, sabe, Tony? Eu praticamente todo dia eu posto nos meus stories uma coisa que é pra mim e pros outros também. E começou pra mim, que é assim, ó: reclame menos, compare menos, agradeça mais. Fala de novo. Reclame menos, compare menos, agradeça mais. É que é tão fácil reclamar, é tão fácil comparar por causa esse inconsciente coletivo, essa frequência coletiva, esse estilo de vida coletivo. E às vezes é tão fácil se esquecer de agradecer. Sim. Como se tivesse a obrigação das coisas estarem como estão e estarem onde estão. É como se eu acordar e o sol tem que estar lá. Meu filho tem que estar cá e tem que estar saudável. A minha esposa tem que estar aqui, meu marido tem que estar assim. Cara, é curioso isso. Então eu olho e falo, se eu parar com esse olhar de criança, eu falo, meu velho, nem sei se eu mereço isso, mas meu Deus, como é bom isso aqui. Essa terra é boa, esse jardim é bom, esse sol é bom, esse não tem sol, esse nublado é bom, esse ar é bom, essa criança é boa, essa esposa, esse marido. Esse olhar no olho, a maior parte das pessoas olham só visão periférica para os próprios filhos e para a própria esposa e para o próprio marido. Isso é muito louco. Para os próprios colaboradores. Você sabe que eu entrei nesse universo do desenvolvimento pessoal porque eu era um executivo da América Latina e chegou um ponto que eu me tornei quem eu não queria ser. As pessoas entravam na minha sala e eu comandava uma operação na América Latina em vários países. E eu respondia as pessoas de costas. Nossa. De costas. Minha família me ligava e eu reclamava da ligação. Porque eu falava, cara, isso aqui... agora é hora do trabalho. Eu estou produzindo, está me arrancando produtividade. Meu Deus. E isso é muito perigoso, sabe? Então, minha consideração assim pra galera, Tony, nós achamos que estamos vivendo a nossa vida no comando, mas nós estamos condicionados a um estilão de vida coletivo. Isso que muitos chamam de inconsciente coletivo nos molda sem que a gente perceba. Sim. A gente se torna a ambiência. E mesmo que a gente esteja numa ambiência cristã, que ajuda a gente a buscar um caminho de virtude, ainda nessa ambiência cristã, nós estamos em evolução. Sim. Alguns mais despertos, outros menos despertos. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado, porque o alienador não sabe que ele é alienado também. Nós não sabemos e a gente passa para os nossos filhos e para outras pessoas ao redor essa alienação. E quando a gente vai ver, a gente está murmurando, achando que isso é normal. E mas eu tomo consciência hoje em dia, talvez de 10% do quanto acontece. Sem perceber que às vezes um pensamento é uma reclamação, Sim. Uma sensação é uma reclamação. Então há uma vida que ela é uma dádiva e um presente. É muito legal, é muito fácil lembrar disso quando tá na igreja. Mas e quando o filho tá fazendo a birra e você fala, cara, esse filho um dia foi um milagre.
E não significa que você não vai conduzir, educar o filho. Vai dar um limite e tal. Mas se eu lembro que é um milagre, eu vou fazer uma abordagem como um educador. Eu posso até falar de uma forma mais efetiva, mais firme com o filho, mas é com amor naquela palavra. Sabedoria. É com sabedoria. Nunca vai ser batendo. Não, porque a vara que tem que corrigir. O hebraico não era isso. A tradução levou para outro lugar. Era com sabedoria, era o cajado da sabedoria, era a vara da sabedoria. Eu posso até ser um pouco mais firme com meu filho, só que eu tô carregado de amor. E quando eu tô olhando nos olhos, eu tô presente para aquilo, para lembrar que naquele momento que ele tá fazendo a birra, ele ainda é um milagre que um dia talvez eu tenha até pedido muito por isso, sabe? É muito fácil viver alienado e com os olhos fechados achando que eu tô desperto. Sim. A gente tem muitos níveis para despertar. Uau! Né? Faz sentido? Aí. Demais. Faz sentido? Você que esteve até agora conosco, escreve aqui nos comentários. É muito bom viver, para saber se você veio até agora. É muito bom viver. Eu quero agradecer. Muito obrigado pela sua presença, Eric. Obrigado, irmão. Pelo seu sim, pelo seu trabalho. Gratidão. Trabalhos que modificam o mundo. Somos irmãos de missão. Muito bom receber pessoas aqui que estão fazendo um trabalho que modificam as pessoas, que contribuem de verdade para a vida das pessoas. Gratidão. Você que está assistindo, não fique adaptado, não tente se adaptar a uma vida ruim. Deus tem o melhor para você. Mas para isso você precisa se formar, precisa buscar mais autoconhecimento, buscar conhecimento também, não só mesmo de você, mas também de técnicas como a programação neurolinguística, PNL, como desbloqueios emocionais, formação espiritual também. As pessoas às vezes acham que estão orando e já sabem tudo, mas estude mais a Bíblia, faça cursos, retiros, formações, invista em você. Você é um solo que tudo que planta dá. Então começa a plantar coisas maravilhosas, como conhecimento, como crescimento em todas as áreas. Em nome de Jesus. Deixa suas redes sociais aí. Bora. Seu trabalho também. Você falou, só me veio uma frase para eu soltar aqui. Final. Minha rede social, vou falar minha rede social primeiro. Eric com CK, _ Loureiro. Eric com CK. Com CK. Loureiro. Eric Loureiro com CK, vai achar lá. Instagram, YouTube e tudo mais. E algumas pessoas às vezes vivem uma dicotomia, uma dualidade, né, Tony? Para fechar, de que, não, mas eu já tenho todas as respostas na palavra, no espírito. Sim, mas algumas ferramentas na ciência também que ela é complementar, porque para mim a ciência é divina. Total. E por muito tempo eu neguei uma coisa a outra, eu achava que uma coisa anulava a outra também. E hoje eu vejo que elas são absolutamente complementares e elas saem do mesmo lugar. E nós precisamos de mecanismos complementares. Tem uma frase que uma vez eu li que mexeu muito comigo. Às vezes no primeiro gole da ciência, o ateísmo pode te pegar. Ou o agnóstico, ou o ceticismo, qualquer coisa do tipo. Mas no final da xícara, se você bebe bem a ciência, você vai descobrir que Deus te aguarda perfeitamente. Então, ir fundo na ciência, na mente humana, tudo isso é encontrar respostas divinas. Exato. Só que com outro entendimento e outra profundidade. É muito massa. Muito bom. Gratidão, irmão. Gratidão, Deus abençoe você. Estamos juntos aqui no Virtudes Cast. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.